Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Centro Teologia Podcast. Meu nome é Fernanda. E meu nome é Estela. E hoje nós estamos com um convidado muito mais que especial. Vitor, se apresenta para nós. Eu sou o Vitor Azevedo, o que não fala heresias, tenho 22 anos, sou marido da Estela, sou seminarista na Universidade do Discípulo, curso bacharelado em Teologia na Unicesumar e tenho 2 cachorros. Muito importante frisar isso, o Tony e o Jack. Muito Peraí, bem. antes de você perguntar, Tony Stark e Jack Spell é o nome dos meus cachorros. Vitor, a gente tem vivido um momento na igreja em que se fala muito sobre o Novo Testamento. E com esse ensinamento, vem muito a palavra graça nas pregações. E para introduzir o assunto desse episódio, eu queria saber com você o que é o verdadeiro significado da graça. O que essa expressão traz para nós, que somos crentes. Então, graça teologicamente significa o favor imerecido de Deus, ou seja, é algo que nós recebemos e que nós não merecemos, que vem de Deus, completamente de Deus, sem o nosso esforço, sem o nosso fazer, mas algo que vem completamente de Deus, de Cristo, através da obra que Cristo fez por nós. No momento em que Cristo vai até a cruz, acontece a obra de cruz e ele morre. Momentos antes dele morrer, ele fala, tetelestai, está consumado. Naquele momento, nós vemos que Cristo morreu e o véu do tempo foi rasgado de cima a baixo, no sentido de abrir, o tempo foi aberto, e agora um lugar onde ninguém via, todos podem ver, todos têm acesso, e a graça começa a partir do momento que Cristo ressuscita e traz vida a todos nós, onde nós não poderíamos ter. Isso é graça. Aquilo que Cristo fez para nós é graça. Cristo é a graça. A nova aliança é a graça. O Novo Testamento é a graça. E também nós vamos enxergar Cristo em toda a Bíblia, que é a palavra de Deus, e também podemos enxergar algumas ações de graça no Antigo Testamento. Que ótimo você ter entrado nisso, que essa é a próxima pergunta. Porque para se pregar graça, utiliza-se majoritariamente o Novo Testamento. É muito difícil ver uma pregação sobre graça utilizando o Antigo Testamento. Qual o motivo disso? Não existia a graça no Antigo Testamento, não existia menção a essa graça, não existia nada sobre isso no Antigo Testamento? Ou tem algum outro motivo? Bom, a realidade de vermos as pessoas, os pregadores, os pastores pregarem sobre a graça no Novo Testamento é que a graça foi exposta a todos nós no Novo Testamento. A graça é a partir da nova aliança que Deus fez com o homem. Através da obra de Cristo, Deus fez uma nova aliança com o povo. Então, por isso, nós vemos a graça está reinando no Novo Testamento e por isso é pregado a graça no Novo Testamento. Porém, nós podemos sim enxergar algumas ações de graça no Antigo Testamento, porém o Antigo Testamento estava baseado num tempo da lei. Então, eles não viviam sobre a graça, mas sim sobre a lei. E você perguntou se existia algum exemplo da graça no Antigo Testamento. Eu posso dizer que, às vezes, as pessoas, isso é um pouco, vamos dizer assim, né? Talvez, muitos têm alguma analogia, alguma explicação e trazem alguma revelação da graça no Antigo Testamento, mas eu vejo a graça em um momento muito especial da vida que vai trazer Cristo. Então, eu enxergo a graça no momento onde Abraão ele se casou com Sara, e Sara não podia ter filhos, Sara era infértil. E, normalmente, a infertilidade, ou a mulher nasce, ou então gera alguma doença que ela não consegue ter mais filhos. Então, claramente, Sara teve um milagre, teve uma cura, e que Deus concedeu através da promessa que Deus tinha a Abraão, que daria muitos filhos e que ele seria pai de nações, e que a descendência dele seria como os grãos de areia, que seria impossível de contar. Sara foi curada, então eu vejo uma expressão de graça na vida de Sara. Sara teve um filho, e aquele filho se chamou Isaac, e Isaac acontece a mesma coisa com a vida de Isaac, a mulher de Isaac, que era Rebeca. Rebeca, ela também era infértil, e Deus cumpre a promessa que fez a Abraão e novamente derrama sobre a vida de Rebeca a graça, e ela é curada e consegue ter filhos, e aí gera Jacó também, que na verdade
vamos dizer assim, né, quem roubou a herança de Esaú, que era o filho mais velho, Jacó também teve o mesmo problema que o seu avô, que o seu pai teve, e ele agora também estava tendo, que era com a sua mulher Raquel. Então nós também vamos ver Raquel tendo problema de infertilidade, mas Deus cumpriu com sua promessa e mostrou que ele estava em todos os momentos tendo controle. E aí, novamente, eu vejo um mover de graça na vida da geração de Cristo, os antepassados de Cristo, até chegar a Cristo. Então, ou seja, nós vamos ver Cristo nos mostrando em em todo momento que vai vir a história de Cristo, nós vamos sim ver a graça, e eu acho que esse é um dos momentos, porque é um momento onde as mulheres não poderiam ter filhos e elas são curadas. Então eu vejo isso como uma graça na vida delas, pois antigamente era basicamente uma desonra para uma mulher ela não ter filho. Aquilo ali era visto com muito mais olhos para aquelas pessoas, pela a sociedade daquela época. Tanto é que as pessoas que tinham escravas, ela pegava a escrava dela, entregava para o marido dela, para ela ter relações, e através dessa relação, ela ter filhos, e aquele filho que saía através da escrava era considerado filho da esposa. Então, isso era assim, a mulher tinha que ter um filho de todo jeito, porque senão ela era vista com mais olhos. E Cristo, no caso Deus, trouxe a graça na genealogia de Jesus, trazendo a todas as mulheres fertilidade para conseguir gerar a promessa de fato que Deus deu ao povo naquela época. É importante ter citado o Antigo Testamento, porque naquele período reinava o período da lei, né? E é impossível a gente falar sobre graça e não citar a lei. O que seria a lei? É possível nos dias de hoje o homem cumprir todas as leis? Foi possível naquela época? Como funciona essa coisa de o homem ter que cumprir umas regras? O homem é capaz de seguir todas as regras? Como você muito bem disse, para a gente falar sobre a graça, nós precisamos de entender um pouco da lei, porque hoje nós vivemos num mundo onde tudo gira em torno da meritocracia, e isso, na nossa vida hoje, na nossa sociedade, onde nós vivemos, tudo gira em torno da meritocracia. Eu me esforço para poder ganhar algo, ou seja, a gente vê isso em todo tempo. Na nossa escola, você tem que estudar, você tem que ter ali o seu merecimento para você passar de ano. No nosso trabalho, a gente tem que ter o nosso merecimento para poder receber o nosso salário, e por aí vai. Então, a lei, ela vem através da meritocracia. E a lei, ela foi dada ao homem através de Moisés para poder mostrar o pecado, apontar o pecado que as pessoas precisavam de seguir. Vou dar um exemplo. Não tem como eu virar para você saber automaticamente que é errado você pegar esse copo e colocar água no seu copo, sendo que se ninguém te falou nada. Você nunca vai saber que isso é errado porque ninguém nunca te falou. Então, quando Deus deu a lei ao homem, deu a lei a Moisés, que Moisés escrevesse a lei para o povo daquela época, era para poder apontar o pecado e mostrar aonde as pessoas estavam errando naquela época. Então, a lei estava e esteve no Antigo Testamento até a vinda de Cristo. E para alguns que às vezes têm a contradição que Cristo quebrou a lei, Cristo fez isso, em todo momento nós vamos ver Cristo seguindo a lei e respeitando a lei, até falando, todas as leis são importantes para nós. Nos dias de hoje, ou até mesmo nos dias anteriores, eu enxergo que não era possível o homem cumprir todas as leis. O homem não é capaz de cumprir todas as leis. Inclusive, nós vamos ver Abraão sendo aceito pela própria fé que ele tinha, não pelas obras dele, porque a lei está remetida às nossas obras, não à nossa fé. Mas Abraão foi aceito pela fé que ele tinha, pela fé dele ele foi aceito. E a lei foi mostrada para nos apontar ao nosso pecado, aos nossos erros. E uma vez que nós fomos... A nossa vida espiritual, o nosso espírito foi morto através do pecado de Adão, eu acho que chega a ser impossível nós cumprir todas as leis, porque nós não temos o nosso espírito vivo para poder cumprir todas as leis, que aí veio a graça para poder fazer com que nós conseguíssemos cumprir todas as leis, através
da obra de Cristo e através de Cristo e do Espírito Santo habitando em nós. E você acredita que, de certa forma, a imposição das leis foi uma solução encontrada para civilizar aquelas pessoas? A gente tem que ver o contexto. As pessoas estavam saindo do Sim. Egito, do exílio, do período de escravidão, e estavam se construindo uma nova nação. Então, as leis, eu acho que foi necessário para civilizar, de certa forma, aquelas pessoas. Para reger uma moral Exatamente. que não existia. Não na tinha. época. As pessoas saíram do Egito, assim, primeiro, murmurando e reclamando, né, do que estava lá no deserto, que lá a comida era melhor, e lá era não sei o que lá mais e tal, reclamando por causa de tudo. Imagina um cara que reclama, eu acho que era mais ou menos aquilo e pior. E Deus falou assim, vocês vão ficar reclamando então? Então tá bom, então. E aí a galera começou, tipo assim, no meio daquele povo, pessoas já adorando os deuses do Egito, e tipo assim, opa, peraí, as pessoas precisam de seguir uma regra, precisam de ter uma regra. Esse povo acabou de sair do Egito, ficou tanto tempo lá, e agora eles precisam de seguir aquilo que Deus colocou para eles, para eles poderem seguir, pelo justamente. Próprio bem deles, pelo né? próprio bem deles. Mas como você disse, o nosso espírito, de certa forma, não, né? Estava morto por causa do pecado de Adão. Mas então como? Hoje nós temos o Espírito Santo, nós nos comunicamos com Deus através dele. Como naquela época Deus se comunicava com o povo? Tinha alguma manifestação do Espírito Santo ou eram através de alguma outra coisa? Eu acho que para a gente poder entender essa parte, nós precisamos de entender, já que eu toquei no assunto de Adão e Eva, no início, né, quando Deus criou tudo, no jardim do Éden estava Adão e Eva. Deus falou assim para Adão e Eva, olha, no meio do jardim tem 2 árvores. Essas 2 árvores, uma árvore é da vida e outra árvore é do conhecimento do bem e do mal. Deus falou assim com eles, vocês podem fazer tudo que vocês quiserem. Dê nome aos animais, às coisas, cuidem dessa terra. E falou a única coisa para eles assim, a única restrição para eles era, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isso era a regra. A única regra para Adão era não coma da árvore do bem e do mal. Só que o infeliz, Adão e Eva, os infelizes foram lá e fizeram o quê? Comeram e fizeram a única coisa que Deus falou para eles não fazerem. E aí, eles foram, vamos dizer assim, né? A serpente chegou, que era o próprio Satanás, e induziu eles a comerem o fruto. Mas isso não anula que o erro foi deles, porque eles escolheram comer o fruto. Sim. E aí, no momento que eles comem o fruto, eles percebem que eles estão nus. Tipo assim, opa, peraí, eu tô peladão aqui, vou arrumar uma coisa para poder me cobrir. E aí eles procuram uma coisa para poder se cobrir, e Deus tinha, todo fim de tarde, Deus descia. Não posso dizer que Deus descia, mas Deus ia ao encontro deles, e aí era costume disso, deles se relacionarem. E aí chega um dia que Deus, cadê Adão e Eva? Eles estão escondidos? E aí, na hora que eles estavam com medo, de Deus, por isso eles esconderam, porque eles sabiam que eles tinham errado. E isso traz para a gente também nos nossos dias de hoje. Às vezes, quando nós erramos, nós temos a tendência de ficar um tempo, tipo assim, eu tô com medo de Deus. Daqui a pouco eu converso com Deus, porque eu acho que daqui a pouco Deus esquece do meu pecado, do meu erro. Mas, da mesma forma como nós agimos hoje quando nós erramos, nós procuramos afastar, às vezes, nós procuramos estar distante. O diabo incomoda a nossa cabeça, né? Inclusive, até nos dias de hoje. Tipo assim, agora você pecou, cara, fica afastado um pouquinho de Deus, porque Deus, ele vai te castigar. Então, fica longe de Deus agora, porque senão ele vai te castigar. Porém, eu acho que vai chegar um momento de nós aprofundarmos mais na graça e vamos explicar. Mas, retomando o assunto de Adão e Eva, eles esconderam e aí Deus traz ali um julgamento para aquele momento. E no momento que, na verdade, quando Deus fala para eles, vocês não podem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus fala assim com eles, se vocês comerem deste fruto, vocês morrerão. Alguns perguntam, mas eles comeram fruto, por que eles não morreram? Essa morte que Deus está falando é uma morte espiritual. Não representava uma morte física, mas sim representava uma morte espiritual. Ali, naquele momento, o espírito de Adão, o espírito do homem, foi morto naquele momento. E era através do espírito que o homem se comunicava com Deus.
as coisas espirituais se comunicam com as coisas espirituais, as coisas carnais com as coisas carnais, e por aí vai. É assim que funcionam as coisas. Só que como uma pessoa pode se comunicar com algo que está morto? Ou seja, nós não tínhamos mais a capacidade de estar próximos a Deus, porque o nosso espírito estava morto. E no momento que o nosso espírito estava morto, nós não poderíamos mais se comunicar com Deus. Então, Deus arrumava algumas formas de comunicar com o povo naquela época. E aí vinha alguns processos, até mesmo que eu já falei, veio Abraão, e depois veio Moisés, citou as leis, veio os juízes, antes mesmo do reinado que teve, que foi instituído por Saul, porque naquela época o povo estava assim, Deus, todo mundo, todos os reinos aqui próximo tem rei, por que a gente não tem rei? A gente quer um rei, mas tipo assim, o Deus era como se diz, tipo assim, é o próprio Deus que está falando com vocês, por que vocês querem um rei? Mas não, queremos um rei, porque todo mundo tem um rei, a gente precisa de um rei também. Ah, querem um rei? Então tá, beleza. E aí foi escolhido, Deus escolheu através de Samuel. Samuel foi guiado por Deus para poder escolher um rei. E aí o rei escolhido foi Saul. E Saul, por incrível que pareça, Saul era um homem muito formoso, muito bonito, bem aparentado, forte, porque um rei daquela época precisava de passar uma boa estatura, uma beleza, guerreiro, né? um rei de verdade, porque assim, a gente está acostumado a ver filme, e aí quando a gente vê um filme a gente pensa num rei, aí você pensa num cara bonitão, num cavalo branco e tal, louro, com os cabelos deles balançando aos ventos, olhos azuis, é isso que nós imaginamos de um rei. A realidade é essa, foi criado e a gente imagina isso. E Saul era esse rei. Então Saul era assim. E naquele momento, ali passa a ser a comunicação, que foi um ponto que vocês tocaram, a comunicação entre o homem começar a ser dividida. Por quê? Tinha um rei, foi instaurado os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e foi instaurado os profetas. Então eram 3 pessoas, através dessas únicas 3 pessoas, que Deus se comunicava de alguma forma. A primeira delas, não por ordem de melhor ou pior, nem nada disso, mas o rei, Deus comunicava ao homem através do rei, para quê? Para um controle, uma administração do seu reinado, nas guerras, nas batalhas, de como fazer isso. Então Deus comunicava com o rei para gerir ali o seu povo. Deus se comunicava, então, só para poder criar uma linha de raciocínio, o rei era para poder, Deus comunicava com o rei para poder guiar ali a nação. Então era como se fosse um presidente mesmo para poder guiar ali uma nação, um rei. Deus se comunicava agora com o povo, trazendo a mensagem de Deus para o povo. Deus se comunicava através dos profetas. Então os profetas tinham a missão, vamos dizer assim, de passar a mensagem de Deus para o povo. Então, quem passava a mensagem de Deus para o povo eram os profetas. Também eram chamados de adivinhas, e por aí vai, alguns outros nomes naquela época. Porém, também tinha um sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Naquela época tinha um templo, e o templo era dividido em 3 partes. E apenas no Santo dos Santos, que era a última sala ali, podemos dizer, que era como se fosse 3 quadrados, né? Um quadrado maior, outro quadrado e mais um quadrado no meio, e no último quadrado era o Santo dos Santos. Nesse lugar, no Santo dos Santos, era o único lugar que Deus se manifestava ali, conversava com o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote levava até Deus, durante aquele período, os desejos, aquilo que o povo queria comunicar até Deus. E é tão interessante essa parte da santidade, que eu falei que o espírito do homem estava morto. Antes do sumo sacerdote entrar, existia todo um processo de sacrifício, da purificação, para ele poder entrar lá. Isso era tão sério que ele entrava amarrado, e existia um sino nele, que acredito que ele tinha que ficar andando em todo o tempo. Quando aquele sino parasse de tocar, era porque ele tinha morrido. Então ele morria porque ele não estava totalmente e completamente purificado para poder receber a presença santa de Deus. E aí acontecia isso, era ele entrar lá em pecado ou algum erro. Quando parasse de tocar, ele morria, ou seja, ele tinha que puxar na cordinha. Então, às vezes, a galera saía de lá dentro morta também, porque estava em pecado ou tinha algum erro. Então, era através dessa forma, que Deus se comunicava com o homem através da lei.
Essa morte dos sacerdotes, desculpa, Nanda. Essa morte dos sacerdotes era por uma maldade de Deus? Água boa. Não era por uma maldade de Deus, mas é porque Deus, ele é muito puro, perfeito e santo. Então o homem não suportava a presença de Deus pela sua impureza. E por ele estar impuro, ele morria por Era conta uma disso. consequência Era uma da própria consequência condição da do própria homem. condição do homem, justamente. Ótimo. O que realça que a gente tinha perguntado antes se um homem é capaz de cumprir todas as leis à risca. Justamente. E demonstra que não, né? Que até o cara que devia ser o mais santo entre os homens também. Corria o Acontecia risco Isso, justamente. Tinha uns momentos de purificação e tal, tudo mais. Mas se existia ali naquele momento algum erro, o cara Porque todos nós caía. somos pecadores, né? Todos nós, na verdade, hoje nós somos santos. Nós podemos dizer que nós somos santos. Mas a nossa natureza de um velho homem é sim de uma natureza pecaminosa. Adão instaurou isso pra gente, o camarada que a gente tanto ama, Adão, ele fez isso para todos nós homens. Então, todos aqueles que nascem, só entrando num ponto, é que as pessoas nascem pecadoras, não é pelo pecado dos seus pais, mas é pelo pecado do Adão lá atrás, lá que ele O pecou. original. Não o pecado do ato, mas sim o pecado de uma forma, vamos dizer assim, Geral, né? da forma do pecado de Adão. Aquilo ali instaurou uma consequência para todo o povo, toda a humanidade. E aí é desse pecado que é referido a quando a pessoa nasce pecadora. A pessoa nasce já com o pecado dentro por conta do pecado original de Adão. Então não é pelo pecado do pai, da mãe, do tio, da avó, né? Nada disso. É só porque Adão mesmo fez a cagada lá no início. Entendi. A gente falou sobre a salvação no último episódio, quando a gente estava com o pastor Rafael, e a gente falou muito sobre salvação, que a salvação ela é através da fé em Cristo Jesus e que as obras são uma consequência dessa fé. Qual seria, então, a que a gente pode ligar uma coisa à outra? A graça, a salvação e a fé. Como essas três coisas poderiam estar ligadas uma à outra? E onde as obras entrariam em tudo isso? A graça, ela é provinda no momento em que eu creio na obra de Cristo, igual você falou. A graça entra no momento em que eu tenho a minha fé na obra que Cristo fez por mim, não pelas minhas obras. Como eu disse, nós vivemos em um mundo da meritocracia. Eu faço e eu mereço. Então, se eu estou fazendo algo bom, eu mereço algo bom. Se eu estou fazendo algo ruim, eu mereço algo ruim. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Porém, o acesso à graça não é pelas boas obras, não é pelo eu fazer bem, não é por o que eu estou fazendo de bom. Cristo não vai olhar aquilo que eu estou fazendo, mas aquilo que eu sou. E o que eu sou? Hoje eu sou um novo homem, porque eu criei na obra que Cristo fez por mim, e através disso eu consigo acessar a salvação, e não só a salvação, mas a graça por um todo. Um favor que eu não mereço. Eu não merecia que Cristo sacrificasse por mim. Eu não merecia que Cristo sofresse por mim e me justificasse através da obra dele. Mas o amor dele por nós é tão grande que ele enviou o seu próprio filho para agora fazer uma grande família e cumprir o seu propósito eterno, que é um relacionamento com o Pai, uma grande família unida e que é onde todos se relacionam com o Pai. Então, eu enxergo que a graça está instaurada para nós hoje a partir do momento em que nós cremos na obra de Cristo, não pelo aquilo que nós fazemos, pois nós mesmos já vimos e olhamos que Cristo, em todo momento, ele nos vai ter parábolas, nos vai ter alguns momentos que vai nos mostrar que a graça é aquilo que nós agora vamos viver e precisamos viver. E eu acredito que não é pelas nossas obras. A própria Bíblia diz isso. Eu queria ler um texto aqui, que está em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 20, eu vou ler e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Diz assim: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Ou seja, Paulo está dizendo isso para a gente. Isso é um ensinamento de Paulo, não é eu, Vitor Azevedo, que estou falando isso. Próprio Paulo está dizendo isso. Paulo está falando assim, para ser declarado justo diante de Deus, não vai ser pela lei. Porque a lei nos mostra o quanto nós somos pecadores. E isso quebra completamente
eu acredito, o pensamento de algumas pessoas que ainda são legalistas. Porque não é pela lei que nós vamos cumprir todas elas. O pecado mostra pra gente o quanto nós somos pecadores. E ele continua. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Ou seja, já está mostrando pra gente, ó, nós vamos ser justos sem que nós cumpríssemos todas as leis. E aí, continuando, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Ou seja, o que Paulo está falando? Nós somos aceitos, nós somos justificados por Deus, não é pelas nossas obras. Essas obras aqui, nós estamos falando do quê? Eu cumpro todas as leis, essas obras de fazer tudo certinho, tudo bonitinho, eu não peco, eu não erro, não faço nada de errado. Essas leis, essas obras, não vai ser por isso, não vai ser por eu ser muito certinho que eu vou ser justificado através das minhas obras, que eu vou ser justificado para Deus, mas sim pela nossa fé em Cristo Jesus, sem distinção de qualquer pessoa. Todo aquele que crê na obra de Cristo será justificado em Deus. Então, eu acho que isso traz muito para a gente o entendimento de que não é pela lei que nós vamos ser justificados, mas sim pela obra que Cristo fez por nós, e a obra que Cristo fez por nós basta na nossa vida. Cristo basta na nossa vida, porque através de Cristo nós temos a graça na nossa vida, e aí nós temos uma infinita vida de bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Então, eu posso afirmar, então, que a graça nos foi dada através do sacrifício de Jesus na cruz? Se Jesus não tivesse vindo ao mundo e morrido por nós, haveria a graça? Não haveria a graça. A graça exigia um sacrifício. A realidade é essa. A gente vai ver no Antigo Testamento, no tempo da lei, que tinha sacrifício para purificação, sacrifício, tipo assim, eu pequei, a gente vai se comunicar com Deus, vamos fazer um sacrifício. Sempre tinha sacrifício, precisava de ser feito um sacrifício. E para nós, homens, também exigia um sacrifício. E precisava de ser um sacrifício de um cordeiro limpo, um cordeiro que não tinha sujeira, alguém que não tinha pecado, alguém que não tinha uma natureza pecaminosa, porque Jesus não tinha essa natureza pecaminosa. Vamos pensar um pouco. Quando hoje em dia, não hoje em dia, mas sempre, né? O homem tem relação com a mulher e daquela relação nasce um filho. Ou seja, veio uma descendência passando ali, tipo, ó, esse menino, por exemplo, eu sou filho do meu pai, que é Jucimar, obviamente do meu pai. Meu pai é filho do meu avô, obviamente filho do meu avô, o Pedro, e por aí vai subindo uma geração para cima. Só que Jesus, se a gente for parar para analisar, Jesus ele veio diretamente do Espírito Santo. Ele não veio concedido de José, ele veio concedido do Espírito Santo. Mas, como eu disse para vocês, naquela época, se eu tenho uma esposa e às vezes o filho vem e eu não consigo, ou morre aquele homem, ou aquele homem não consegue ter filhos, o que a lei fala para fazer? O seu irmão vai vir no lugar, e aí, através do seu irmão, você vai prosseguir sua descendência. É isso que a Bíblia fala. Ou seja, vou dar um exemplo. Suponhamos que, no caso, eu sou... um caso não, né? Nem suponhamos. Eu sou o marido da Estela e suponhamos que eu morresse agora, nesse momento. Se eu morresse, a lei mandava que o meu irmão, o Mateus, se relacionasse com a Estela para ter um filho, para que a minha descendência não fosse perdida. Ou seja, Jesus, ele também, considerando, ele é sim da descendência de José, mas também de Maria. Porém, ele não veio de um homem e nem de uma mulher. Ele foi gerado através do Espírito Santo de Deus. Por isso ele não tem nada de pecado, ele não vem de uma geração pecaminosa e nem tem uma natureza pecaminosa igual o homem tem. Então, ou seja, ele é completamente santo, assim como ele foi 100% Deus, ele também foi 100% homem. A sua santidade, a sua parte de Deus subsistia dentro dele, ou seja, ele não usava, ele não aplicava. E isso traz para nós uma completa revelação da graça de Deus, nos mostrando que desde o nascimento de Cristo, até antes que eu citei, dos antepassados de Jesus, as mulheres precisando ser curadas, acontecendo um milagre para ser férteis e ter filhos, nós também vamos ver quando Jesus vai nascer, porque nós vemos que o cuidado de Deus conosco até nisso. Ele precisava de ser tudo perfeito, o sacrifício precisava de ser perfeito, Cristo precisava de ser perfeito, Cristo precisava de ser limpo. E aí acontece o sacrifício.
A partir do momento que acontece esse sacrifício, todo o caminho, ele nos mostra o que a graça veio para poder nos trazer na nossa vida. Eu acho que a graça ela é muito difícil de entender por causa do nosso eu. A gente foi criado, a gente desde Justamente. sempre entendeu que o que a gente ganha é o que a gente merece. Justamente. E eu acho que por isso que ela é algo tão impalpável Sim, pra gente. na verdade, o que acontece? Nós somos criados na lei assim, né? Você acertou, você ganha um presente. Sim. Você errou, você apanha. Você errou, tá de castigo. É isso que Uhum. aconteceu com nós quando era criança, na escola. Aí depois a gente vai crescendo um pouquinho, no trabalho, na vida é desse jeito, funciona dessa forma. E eu queria trazer um exemplo, na verdade, esse exemplo eu gosto muito dele, e eu ouvi de uma pessoa que é muito referência na minha vida, que é o pastor Pedro Estrela, que ele traz o seguinte exemplo para nós, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele conta que, vou ilustrar tudo isso, existia um menino, e esse menino ele era doido para poder tirar a carteira. Então ele sempre quis dirigir. Porém, ele é de uma família muito pobre, que assim, uma condição financeira muito precária e nunca teve muita condição financeira. Esse menino, na verdade, já era um jovem, já estava ali com seus 18, 19 anos de idade. E aí ele morava em frente a uma casa que era uma mansão. Você agora pode pensar aí, tipo, uma mansão, que você bate, nossa, essa casa é doida demais. Então pensa nessa casa doida demais. E aí, na frente da casa dele, tinha essa casa doida demais. Aí um dia, os pais dele saiu todo mundo, e ele ficou sozinho, e o carro velhinho, no pai dele lá parado na garagem. Imagina um Fitinho 147, todo arrebentado. Tava lá, aquele carro parado lá atrás. E aí ele fala, opa, peraí, tô sozinho, o carro tá lá, eu acho que vou tentar dirigir. No momento que ele vai tentar dirigir, ele vai exatamente, perde o controle do carro dele para onde? Na casa do cara que era rico pra caramba. Bateu, destruiu o portão, destruiu o muro, arrebentou tudo, o carro já era ruim, agora já nem anda mais. E aí a gente espera o quê? O que a lei mostraria pra gente? Opa, ele fez isso? Então ele que pague o portão, ele que pague o muro, ele vai ter que pagar o carro do pai dele. Só que a história, nós vamos entender como a graça funciona agora. O homem muito rico desce, e ele tinha todo o direito de achar completamente ruim com aquele jovem. Mas ele fala, cara, você está bem? Está tudo bem? Eu preciso de chamar um atendimento ambulatório para poder te levar para o hospital. Você, não, estou bem. O menino responde, não, estou bem. Ah, tá, beleza. E aí o menino já começa, tipo, desesperado. Como é que eu vou pagar isso aqui? Eu não tenho dinheiro e tal. E aí o cara fala assim, não, pode ficar tranquilo. Você não precisa de pagar nada aqui. Esse jardim todo destruído, tá vendo? Você passou o carro aqui em cima, tá tudo destruído, muro quebrado. Você fez um estrago aqui, menino, mas não precisa, pode ficar calmo, você não vai precisar de pagar isso. E aí o menino, tipo, opa, não vou precisar de pagar? Beleza. Mas aí ele continua, porque a graça ela não está limitada a isso. A graça está limitada a bênçãos maiores do que nós mesmo imaginamos que é bom para nós. E aí o homem vira pro menino e fala assim, cara, além disso, eu vou comprar um carro zero pro seu pai e vou pagar uma autoescola para você tirar a carteira. Isso é a graça. A graça não é algo que nós merecemos, mas é um favor totalmente que vem de Deus que nós não merecemos. É algo que, mesmo nós errando, assim como foi o exemplo desse menino, ele bateu na casa, destruiu tudo, está tudo quebrado. Ele merecia o quê? Pagar por tudo aquilo. Porém, não é sobre o que nós merecemos, mas é sobre aquilo que nós já temos, que é a obra de Cristo na nossa vida. E através da obra de Cristo nós acessamos a graça e temos muito mais daquilo que nós pensamos que é bom para nós. Nós temos infinita bondade em todas as áreas da nossa vida. Isso é a graça. Esse é um momento, é uma parte, algo que exemplifica a graça de uma forma tão maravilhosa e que nós entendemos o quanto Deus é bom para nós. Ele não só quer consertar o portão e o muro que nós estragamos, mas ele ainda assim quer dar um carro novo para a gente e fazer com que a gente tire carteira e que a gente tenha uma boa vida. Uma coisa que eu ouvi uma vez que entra nisso que você falou é que a lei é o que a gente merece. A misericórdia, a gente não recebe o que a gente merece. E a graça é muito mais do que a gente merece. A graça, ela sempre vai trazer algo para nós que nós não podemos imaginar e mensurar. Eu aprendi uma vez, e isso ficou marcado na minha vida.
quando acontece coisas na nossa vida que nós não temos explicações, é aí que nós sabemos que Deus agiu por nós. É aí que nós sabemos que a graça foi derramada sobre a nossa vida e que agora nós temos algo que não tem como explicar, não tem como dizer o que aconteceu, mas nós sabemos que aconteceu. Nós vemos isso, Deus nos movendo e a graça sendo derramada na nossa vida. Amém. A graça é um verdadeiro presente, né? Com certeza. A gente já ouviu, né, através de você, com as perguntas, que a lei ela foi instituída para apontar o pecado, para apontar o caminho. E aí a gente viu um pouco a relação entre a lei e a graça. Você acha que essas duas coisas são coisas complementares? Elas podem se unir ou elas são coisas completamente diferentes? Elas não podem se misturar? Porque uma frase que é muito usada hoje no âmbito cristão é que Deus é amor, mas também é justiça, né? Também é fogo Também consumidor. é fogo consumidor. E é possível que haja um consenso entre lei e graça e que a gente possa andar juntos nesses dois pensamentos ou não? A graça veio justamente para quebrar, para romper e trazer uma nova aliança para nós. Então, a resposta é que não. Não tem como as duas caminharem juntas. Não tem como a graça estar na lei e a lei estar na graça. Não tem como as duas caminharem juntas. Isso é coisa que não são compatíveis uma com a outra. E vamos ver Paulo exortando as igrejas da Galácia que na carta aos Gálatas, nós vamos ver isso. Nós vamos ver ele chamando, ó Gálatas, insensatos, o povo insensato. Por quê? Nós vemos na carta de Gálatas que o povo daquela região estava misturando a lei e a graça. Estava misturando as duas coisas ali e estava fazendo com que, assim, tentando, tipo assim, para os momentos que convinha para eles, era a graça. Nos momentos que não convinha, agora é a lei. Para outra pessoa, é a lei agora. Mas as duas coisas não podem andar juntas, as duas coisas não se misturam. A lei é a lei e a graça é a graça. Nós vivemos na nova aliança, nós vivemos debaixo da graça. E Jesus vai ter uma parábola que Jesus fala um pouco sobre isso, que a parábola que Jesus conta é, se você pegar uma roupa velha e, na verdade, uma roupa nova, pegar uma roupa nova, tirar um pedaço para poder remendar ou consertar uma roupa velha, você vai ficar com o quê? Vai ficar uma coisa horrorosa. Um pedaço novo e outro pedaço velho, sendo que era muito mais fácil você fazer o quê? Usar roupa nova e deixa a roupa velha lá. Mas quando você faz isso, você perde as duas roupas. Você perde tanto a roupa nova quanto a roupa velha. Por quê? Porque a roupa velha ficou com um trem ridículo lá pregado. E a roupa nova tá cortada. Então, tipo assim, o que você faz? E aí Jesus fala que quando as pessoas fazem isso, você perde tanto a roupa nova quanto a roupa velha. Se você vai fazer alguma coisa, que fique com a roupa nova. Ou então fique com a roupa velha. O que Cristo está falando? Se você quer viver pela lei, que viva diante da lei. Mas não misture a graça. Porque se você escolheu essa vida, você vai viver a vida da lei. É claro que Cristo está disposto a todos aqueles que creem na obra da graça, na obra que Cristo fez por nós. E aí você recebe uma roupa nova. E quando você recebe uma roupa nova, é uma roupa completamente nova. E você vai usufruir da bênção da roupa nova. Quais são aquilo que você pode usufruir? Você fica mais bonito com a roupa nova, você fica mais bonito, mais charmoso, do que com a roupa velha. Você pensa, lá, que menino, quer a roupa velha dele de novo. Às vezes o cara tem um tanto de roupa, mas gosta de usar roupa velha. Mas Cristo já tem uma roupa nova para a gente poder vestir. E não tem como que uma coisa se junte com a outra. Mas entre isso que a Fernanda fala, que utiliza-se muito, né? Que Deus é amor, mas ele também é justiça. A gente sabe que Deus é justo. Isso foi sempre instituído para nós. Deus é justo. E quando a gente analisa a graça, e até olhando esse exemplo que você deu, não é justo. Como a gente pode conseguir enxergar a justiça de Deus dentro da graça? E a graça, que é uma das coisas que essas pessoas que são legalistas usam muito. A graça te dá a liberdade para pecar. Tudo se tornou permissivo. Como a gente lidar com essas coisas que parecem opostas? Então, você chegou no cerne da graça, eu acredito que é este momento. Porque eu vou ser sincero, eu cresci, tipo assim, você vai fazer tal coisa, Deus, cuidado que Deus vai te castigar por isso. Deus vai te castigar.
mas será mesmo que a justiça de Deus está sobre nós? E aí nós vamos ver, no momento do sacrifício de Cristo, e aí você pergunta, aonde está a justiça nisso? Tipo, você vai parar para olhar, é tipo assim, mano, eu não mereço isso. Ou até mesmo você olha para uma vida do cara, tipo assim, mano, o que aquele cara tá recebendo aquele tanto de coisa que o cara não merece aquilo? Por que ele tá dentro daquilo? Mas não é algo realmente do nosso merecimento. Não é algo justo perante nós, porque a justiça já recaiu sobre Jesus na cruz. No momento em que Jesus está ali, nos momentos finais, antes dele ser crucificado, Jesus já sabia que ele seria crucificado, só que ele já está ali agoniado, aflito, porque o pecado do homem já estava recaindo sobre Cristo. Nos momentos antes dele ir para a cruz, o pecado de todo mundo, não só daqueles que viviam, mas daqueles todos que viriam pela frente, o pecado do mundo estava recaindo sobre Deus, sobre Jesus naquele momento. Tanto é que ele fala, meu pai, afaste esse cálice de mim. Ele não estava aguentando mais. Ele não estava aguentando toda a justiça, todo o pecado sobre ele. Imagina, tenta imaginar um pouco agora, esse momento do sacrifício de Cristo foi tão pesado. Ele era Deus. Pensa que momento humilhante que é isso. Se vocês pararem para poder analisar, isso é um momento completamente humilhante, pois naquele momento, Cristo ele tinha muito bem o direito de falar, tipo assim, cara, não vou fazer isso por esses caras que nem merecem. Tem um aqui que eu já sei que foi lá me vender para as pessoas e daqui a pouco vai vir cá me buscar. O outro vai me negar daqui a pouco. Quando eu estiver sendo crucificado, o outro vai me negar. Jesus poderia muito bem falar assim, não, desista isso aqui. Não... E Não vale a pena mais. ele continuaria com o poder dele. Mas ele passou por toda humilhação por nós. Ele passou por todo o sacrifício, todo o processo de sacrifício. Nos filmes que nós vemos, Jesus está com uma tanguinha lá, bonitinho e tal. Bonitinho assim, né? Já está todo ensanguentado. Mas, cara, Jesus estava nu. Jesus estava completamente pelado. Jesus foi exposto completamente ao nível mais humilhante que se tinha. E eu acho que até hoje é algo completamente humilhante. Jesus estava completamente nu. Ele foi levado, açoitado, ele foi massacrado, moído. Ele foi tudo que você imaginar. Ele foi bater nele, cuspiram nele, jogaram pedra nele, jogou qualquer coisa que tinha coisa, pô, taca no Jesus aí. E aí tacaram nele. E não só isso, ele foi crucificado. Todo mundo acha que talvez tenha passado por algum processo dinâmico de tentar ficar parado assim, com os braços esticados. Você não aguenta ficar ali 5 minutos assim com o braço esticado. Imagina agora você preso com seus braços totalmente pregados, suas mãos pregadas, seus pés pregados e você num alto de uma cruz. Você que já tá ali nu na frente de todo mundo te assistindo. Você que já te bateram, você já está todo arrebentado, todo destruído e ainda assim preso lá em cima para todo mundo ver aquilo que você está passando. E aí Jesus chora sangue porque ele já não tem mais nada para poder sair, já não tem mais sangue para poder sair no corpo dele, porque tudo aquilo já tinha saído, mesmo assim ele estava lá. Ele poderia simplesmente falar assim, eu não quero mais isso. Vou sair fora daqui e que o homem se lasque para lá. Imagina um Deus que tem todo o poder de fazer qualquer coisa, de mudar qualquer coisa. Ele passando por esse momento humilhante. Para nós, que somos pessoas normais, já é humilhante você passar por tudo isso. Você que nem mesmo às vezes é reconhecido, conhecido até mesmo pela sua família nem sabe quem você é. Porque às vezes tem disso, né? Alguém que é uma familiar muito distante, quem que é esse menino? Tipo, nem sabe quem é. Mas você que às vezes que as pessoas nem sabem quem é, que as pessoas nem sabem quem eu sou aqui no bairro, ou na rua, onde eu moro, aí as pessoas verem você, por mais que não te conhecem, pregado numa cruz, nu, todo massacrado, todo ferido, e a gente vê o quanto Jesus foi, assim, realmente passou por esse processo inteiro de humilhação. Ele foi humilhado de fato, tendo todo o poder de Deus e falando assim, cara, vou me livrar disso aqui tudo. Mas não, ele permaneceu na cruz. E neste momento, nós fomos justificados pela obra que ele fez por nós. Por isso que eu falo, Cristo basta na nossa vida. Cristo basta na nossa vida para tudo em nossa vida, para todas as áreas. Eu não preciso de uma ideologia de gênero, eu não preciso de uma ideologia... porque hoje em dia tem muito disso, né? Cada hora um parece militando, falando o que pode, o que não pode. Não, é isso. Não sei o quê. Tipo, nada pode hoje mais.
todo mundo é o dono da razão, todo mundo sabe de tudo. Se você coloca qualquer coisa na internet, você é massacrado, e nós vemos isso na esfera, principalmente dos famosos hoje em dia, que fala qualquer vírgula errado, ou se posiciona contrário a uma ideologia. Por exemplo, gente, eu não acredito nisso, para mim é isso. Aquela pessoa já é cancelada, nós vivemos num mundo de cancelamento, mas em todos os pontos, Cristo basta na nossa vida. Não há ideologia capaz de superar Cristo, pois Cristo ele é igualitário. Ele é uma pessoa que quer a igualdade para todos, o bem de todos e quer o melhor de todos, para todos. Então, eu acho que Cristo, ele, a expressão que eu uso, Cristo basta, a obra de Cristo basta. E através da obra de Cristo, nós acessamos a graça, o favor que nós não merecemos. Por isso, a obra de Cristo basta na nossa vida. Pois ele já fez todo o trabalho, e a justiça que nós merecíamos ter passado, pelo nosso merecimento, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, nós merecíamos estar naquela cruz, mas não. Ele passou por tudo isso, e a justiça, que teoricamente deveria ser recaído sobre nós, já foi recaído sobre Cristo. E agora nós vivemos em um momento da graça, onde nós podemos desfrutar de toda a bondade, de tudo aquilo que Deus é de fato. Deus é amor, Deus é justiça, mas a justiça de Deus já recaiu sobre Cristo, e ela só vai vir depois a ira de Deus, depois que a igreja foi arrebatada, que passar por todo momento de tribulação, como nós vimos o pastor Rafael explicar muito bem aqui no tema escatologia. Depois de tudo isso, aí Deus vai falar assim, bom, agora vai ser o momento de eu acertar as contas com o restante da galera. E aí a ira de Deus vai vir sobre aquelas pessoas. Mas no tempo que nós vivemos hoje, a ira de Deus não está sobre nós. Eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas, esse corona aí que nós estamos passando, é Deus, é a ira de Deus, é a justiça de Deus que está vindo sobre o mundo, sobre o planeta, porque o planeta está em pecado. Não, não é. Eu acho que isso é um levante completamente do inimigo, mas como o próprio pastor Rafael nos ensinou, isso é algo que nos mostra a volta de Cristo. Mas isso não é algo provindo de Deus para o mundo, mas é algo que agora veio através de algo maligno. A gente vê que é algo completamente maligno. Porém, isso não é a ira de Deus. Deus não coloca a ira dele sobre o homem mais. Agora nós vivemos um novo tempo, o tempo da graça, onde nós vemos o favor de Deus sendo derramado nas nossas vidas em todos os momentos, a partir do momento que eu creio. Assim como Paulo falou, todos aqueles que creem na obra de Cristo acessam não só a salvação, mas a graça de Deus. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas quando a gente recebe algo de graça, a gente costuma não dar o devido valor. Tipo, estragou, é de graça, eu ganhei, não tem problema. Mas aí, quando a gente percebe a dimensão do presente que Deus deu para nós, que foi a graça, a gente começa a valorizar. Quando a gente entende que foi de graça para nós, mas não foi de graça para Cristo, Deus. né? Ele pagou o preço, e aquilo é muito precioso. O preço já está pago. Foi um preço, tinha um preço, ele pagou e deu pra gente. Cara, não foi de graça. A gente, eu e esse, a gente estava assistindo Nárnia, e a gente está assistindo o primeiro filme, e aí mostra o momento do sacrifício de Aslan, o leão. No momento que mostra o sacrifício, eu falei com esse ela, assim, eu imagino muito agora, vendo essa parte, Cristo sendo sacrificado. O leão ali simbolizava o animal mais feroz, com todo o poder que tinha, e ele de fato tinha todo o poder no filme. A feiticeira. Todo mundo, você que não assistiu Tinha Nárnia, eu convido você a assistir Nárnia, vocês vão ver que bacana que é. Tem um pequeno spoiler aí. Mas nós vamos ver até mesmo que ali no filme de Nárnia, tão interessante isso, que tinha uma promessa. Qual que era a promessa? Aí eles colocam alguns enredos, tá? Mas que viriam o filho do homem, que aí eles usam essa expressão. Filho de Adão, um filho de Adão, velho, e vai vir um filho de Adão. Aí o filho de Adão, reinar, tal. E aí a gente vê o próprio Aslan, que era o leão, se sacrificando. E naquele momento ali que ele vai passando, que é o momento onde ele vai para o sacrifício, a feiticeira está lá. E ela está lá com os bichos mais feios e horrorosos que vocês puderem imaginar. Eu acho que, assim, alguns podem olhar, esse é o demônio. Tá, beleza, que seja um tanto de demônio que você imaginar. Olha lá aquele tanto de demônio. Eu acho que no momento espiritual, eu acho que era exatamente aquilo ali que estava acontecendo. Porque a história que se retrata para nós, no momento ali, é que tinha um povo e tal, mas não nos conta uma visão espiritual. Mas no filme eu vejo claramente ali
mostrando uma parte espiritual, vários demônios ali comemorando, como se fosse, vamos lá, vencemos, agora fechou, é nós, malamos. E aí tava lá a feiticeira lá, tipo, é isso mesmo, tá, vamos matar ele. Mas aí depois passa um tempo, e aí o tão interessante do filme, que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, sobre a graça, mas é que ele é muito bacana e falou muito comigo. Naquele momento ali, mostrando a simbologia do véu rasgado e que agora ele não está em carne nem em osso, mas habitaria entre nós em espírito, a pedra quebra também, parte no meio. E aí Aslan some. Depois Aslan aparece. E aí Aslan não fica mais em carne e osso no meio do povo ali, de Narnia e tal, mas ele aparece em alguns momentos no filme. Nos outros filmes. Justamente. O filme é cheio de simbologia, Sei. né? Não tem como você, sendo cristão, não enxergar. Você vai enxergar Cristo ali. Mas esse foi o objetivo, né? Do C.S. Lewis. Presta atenção. No filme de Narnia, a gente enxerga Cristo. E algumas pessoas falam que nós não enxergamos Cristo no Antigo Testamento. Se até no filme nós enxergamos, nós não enxergaríamos Cristo no Antigo Testamento. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Ela foi inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu sou o Vitor Azevedo, tá, gente? A gente falou tanto sobre a graça, mas eu gostaria de saber de você, Vitor. O que a graça pode nos proporcionar? A graça pode nos proporcionar momentos, assim, aquilo que eu falei, inexplicáveis. Em alguns momentos da minha vida, eu vejo a graça acompanhando não só a minha vida, mas a minha família de uma forma extraordinária. As pessoas, às vezes, imaginam as bênçãos como um bem financeiro, um bem material, mas a graça, ela tá assim, um bem material, Deus está disponível para poder nos dar alguma coisa material, uma boa vida financeira, ele está à disposição para todos nós, em qualquer área que nós precisarmos. Porém, nós vemos as bênçãos de Deus em todos os momentos. Nós vemos as bênçãos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Que seja na sua família, num relacionamento, que seja no seu trabalho, na faculdade, que seja nos lugares que nós andamos, nos livramentos de morte. Nós vemos a graça de Deus sendo habitada em todos os momentos. E eu tenho alguns exemplos da graça de Deus, e às vezes em algum momento, tipo assim, nós estarmos no meu ambiente de trabalho, tipo assim, nós precisamos de tal coisa, não tem tal coisa. E aí a gente, tipo assim, e agora? Não tem, o que nós vamos fazer? E aí passa 10 minutos, 15 minutos, uma pessoa liga e para ouvir aquilo que nós precisávamos. Isso é algo que eu não sei explicar o que acontecia. Parecia que alguém escutou e, opa, peraí, vamos lá fazer o que ele está precisando. E aí a graça de Deus está sobre nós. Ele surpreende, ele faz coisas que nós não temos explicações para poder dizer. Isso é a graça de Deus na nossa vida. Quando nós vemos as coisas acontecerem de forma inexplicável, isso é a graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus na nossa vida, ele está disponível para nós, assim como eu disse que a graça é um favor imerecido, nós podemos ver a graça um favor que nós não merecemos, o sacrifício de Cristo, a vinda de Cristo, o sofrimento de Cristo, o sacrifício de Cristo, a obra que ele fez por nós era algo que nós não merecíamos. Só de ele levar consigo todos os nossos pecados, levar com nós toda a maldição do pecado, arrancar de nós e levar com ele no momento que ele morre, nós não merecíamos isso. Ainda assim, tipo assim, cara, beleza, uau, a graça é top, agora os meus pecados foram pagos através da obra de Cristo. Isso é muito bacana, isso é muito legal, mas a salvação da nossa vida é apenas uma consequência da vida que eu vivo em Cristo. E aí a gente tem, a salvação é tipo assim, é aquilo que, a salvação está lá, mas eu não faço pela minha salvação, mas eu faço pelo amor que eu tenho a Cristo. E aí ele derrama sobre nós, não pelo meu fazer, mas porque eu criei em Cristo. No momento que eu tenho fé na obra que ele fez por mim, a graça dele derramada sobre a minha vida, no meu casamento, na minha vida financeira, na minha escola, na minha faculdade, com os meus amigos, eu vou ver o agir de Deus em todos os momentos, em todas as áreas da minha vida, e eu tenho certeza que a partir do momento que a pessoa procurar saber e pedir a Deus a revelação da graça, porque tem muitas pessoas que ainda são legalistas e não acreditam na graça. Acha que tudo isso é uma invenção do homem ou um novo movimento que está dentro da igreja. Porém, não. A graça está instaurada desde o momento
há mais de 2000 anos atrás, quando Cristo veio por nós. E aí, nesse momento, nós temos uma vida totalmente repleta de bênçãos em todas as áreas da nossa vida, a partir do momento que eu creio na obra que Cristo fez por nós. E eu tenho certeza que todas as pessoas que decidirem crer na obra que Cristo fez por nós, Cristo vai trazer uma revelação através do Espírito Santo para aquela pessoa e ela vai entender a graça e ela será abençoada de uma forma extraordinária, não só de algo financeiro, mas em todas as partes da vida dela, ela será abençoada. Não porque ela fez algo bom ou porque ela fez por merecer, mas porque Cristo já fez por ela. E quando ela crê, ela acessa o favor de Deus. Nós só podemos acessar o favor de Deus na nossa vida quando nós dependemos completamente de Deus. Pois quando nós não dependemos, quando eu vou fazer com o meu próprio braço, eu faço. E aí eu não deixei Deus fazer, ou seja, eu não dependi de um favor que vinha de Deus, e por isso eu deixo de acessar a graça. Mas quando eu acesso a graça de Deus, Cristo age em todas as áreas da minha vida, sem que eu faça ou tenha um esforço para poder merecer aquilo. E é interessante você ter citado isso, que a gente precisa entender o que é a graça para desfrutar da graça nas nossas vidas. Eu tenho até um testemunho de mim mesma. Quando eu me converti, eu não tinha ainda esse conhecimento sobre o que era a graça que estava disponível para mim, que eu podia desfrutar disso. Então eu achava que se eu pecasse, Deus estava triste comigo e Ele se afastaria de mim. E se eu fizesse a coisa certa, eu seria salva e aí eu não teria mais medo da vinda de Cristo. Então eu vivi em constante culpa, em constante julgamento comigo mesma. Nem era Deus que estava me julgando. Eu estava em constante vigilância, em constante autocrítica. E isso acabava me afastando de Jesus, porque eu nunca conseguia fazer o que é certo. Porque na minha natureza humana, eu erro todos os dias até hoje. Mas assim que eu comecei a entender o que é a graça de Deus, que não há nada que eu possa fazer que possa me dar a salvação, mas Deus já fez por mim e que a minha responsabilidade, o meu papel é apenas crer, isso mudou totalmente meu relacionamento com Jesus. Eu comecei a não ter vergonha de Cristo quando eu errar, mas a cada vez que eu errava, eu me aproximava mais, porque eu sabia que Ele gostaria de mim, gostaria do relacionamento comigo. E isso fez com que o meu relacionamento com Jesus mudasse, assim, de 10 a 0. E através disso que você falou, a gente teve uma série de palavras aqui, mesmo no canal do Industrial 1, que a nossa série era o Espírito da Graça. E aí, em um dos momentos, a gente cita que a maior mentira contada para o homem é que no momento que nós pecarmos, o Espírito de Deus e Deus se afastava de nós. Essa é a maior mentira que o diabo já contou para o homem, para que ele sim se afaste de Deus. Não Deus se afastar de nós. Deus nunca se afastou do homem. Deus nunca foi para longe do homem. Deus sempre estava presente. Mas, quando acontecia isso, o homem tinha a tendência de sair fora. Assim como aconteceu em Adão. Ele quis se esconder. E no momento que ele queria se esconder, Deus, peraí, por que vocês estão escondendo? É a mesma coisa que acontece para nós hoje. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, independente do que nós fazemos. Ele está dentro de nós. O Espírito Santo faz morada. Nós somos a habitação de Deus. E quando nós erramos, quando nós pecamos, ele não vai embora depois volta quando nós estamos limpos. Mas ele permanece ali de braços abertos para poder nos receber. E a gente falar com ele, Deus, eu errei. Me desculpa por isso, me perdoe por isso. E ele vai perdoar sim os nossos erros, os nossos pecados. Mas o diabo, às vezes, ele quer jogar na nossa mente essa questão da meritocracia, da lei. Tipo assim, você errou, agora você vai pagar. Não chega perto de Deus, porque senão Deus vai te castigar. É o castigo de Deus, a ira de Deus. E ainda, às vezes, acontece em alguns momentos da nossa vida que nós estamos em pecado ou estamos em algum erro. Começa a acontecer um tanto de coisa errada. Aí você vai sair aqui e o carro é roubado. Aí, tá vendo? A vida do fulano é desse jeito. Ele foi roubado. Mas, tipo assim, ele foi roubado por quê? Apareceu um ladrão e roubou o carro dele. Uma circunstância que aconteceu. Não foi um castigo de Deus. O castigo de Deus já caiu sobre Jesus. E a gente precisa de entender e ter essa revelação, essa mentalidade de que a justiça de Deus já caiu sobre Cristo. E aí eu não estou dizendo que a gente não vai ter consequências dos nossos pecados, dos nossos erros. Nós vamos sim ter as consequências dos nossos erros. Por exemplo, eu gosto de utilizar um exemplo de que quando um pai de família ele trai a sua esposa e aquela esposa descobre, a tendência daquela família é acontecer o quê? Uma destruição.
Geralmente, algumas mulheres perdoam, algumas esposas perdoam, ou vice-versa com o marido, a tendência dela é o quê? Ir embora, não perdoar. E aí aquela família ali é quebrada, às vezes acontece briga, destruição, os filhos crescem no meio de uma bagunça. Isso aí foi por conta Deus está punindo aquela família. Não foi. Isso foi consequência do erro dele, que foi um adultério. Pela consequência do adultério dele, algumas famílias até quebram financeiramente porque tem que dividir tudo. Aí uma parte não sabe gerir, a outra também não. E aí a Uba vira aquela bagunça, quebra financeiramente, não sabe nem viver mais. Isso foi o quê? Isso foi o castigo de Deus sobre aquela família. Não foi sobre. Isso foi a consequência do erro, do ato que aconteceu. E as pessoas vivem isso. Isso não é o castigo. Isso é consequência dos nossos atos. E é importante a gente entender a graça, porque eu acho que a graça ela nos traz a verdadeira liberdade, que em Cristo a gente encontra a verdadeira liberdade. Porque nós nos culpamos muito, muitas vezes, por muitas coisas. E como a Fernanda disse, às vezes Deus não está nem mais se lembrando daquele pecado, mas a gente continua se martirizando, continua fazendo isso se tornar o resultado da nossa vida. E não é para isso ser. Se torturando. E não é esse o objetivo. E nem isso que um pai amoroso como Deus vai querer para o filho dele. Então, para a gente finalizar, só para a gente fazer um enredo fechando tudo e lembrando do que a gente já comentou sobre a lei. Você acha que a graça foi uma solução para um problema, que era a lei? A lei foi um problema, a lei não conseguiu salvar o homem, veio a graça? Ou realmente sempre foi o propósito de Deus que nós vivêssemos com a graça? O propósito de Deus sempre foi que para uma relação contínua entre o povo e Deus. Deus sempre buscou esse relacionamento. Tanto é que a gente vai ver em todo momento Deus buscando um relacionamento. Alguns falam, qual que é o propósito eterno de Deus? Salvação. Não é salvação. A salvação é uma consequência de uma vida que nós vamos viver. Mas é o relacionamento. Uma família criada para poder se relacionar. E a gente vai ver isso quando Deus criou Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva, o que ele queria? Uma família para se relacionar. E aí depois a gente vai ver Deus tentando se ajuntar, chegar próximo do povo em todos os momentos, em todos os juízes, o povo se afastava, aí Deus ia lá. Aí depois, dos momentos pré-exílico, exílico, pós-exílico, em todos os momentos que a gente vai ver no Antigo Testamento, Deus toda hora chegava para poder ir lá, aproximar e resolver o erro das pessoas. Aí depois a mesma coisa. A lei foi nos dada para poder nos mostrar o pecado. E aí a graça veio para poder, de fato, nos ligar novamente a Deus, como foi desde o início o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre foi o relacionamento. E através de Cristo, Deus uniu o relacionamento do homem até Deus. E é muito interessante essa parte de que algumas pessoas, elas usam a liberdade para assim, a graça está aí, agora eu tenho liberdade para poder pecar. Mas não é isso que a Bíblia fala. E aí eu gostaria de ler, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte, porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês, ou seja, para que vocês pequem. Pelo contrário, que o amor faça que vocês sirvam uns aos outros. O que Paulo está falando? Tipo assim, nós fomos chamados para uma vida em liberdade. Agora nós somos livres. Livres do quê? Livres do pecado. Nós não somos livres de pecar, mas nós somos livres do pecado. Agora o pecado não está mais sobre nós e o pecado já não tem mais poder sobre a nossa vida. Mas nós vivemos uma vida livre do pecado. Agora, mas isso não nos traz uma liberdade para pecar, mas sim nos mostra que, pronto, agora você não vai mais pecar porque você é livre do pecado. E aí a gente vai entender, tá, beleza, mas como eu posso seguir de fato se você está me falando que eu não preciso fazer nada e que a lei traz essa situação que eu preciso fazer e a graça fala que eu não preciso fazer, o que eu faço? E aí a gente vai entender que a lei é cumprida através do Espírito Santo em nós, nós conseguimos cumprir a lei. E aí, Paulo vai falar lá em Romanos 8, versículo 3 e 4 o seguinte,
Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca, ou seja, aquilo que nós já conversamos aqui, nós falamos sobre isso. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Então, é isso que a graça traz para a gente. Não é uma vida cheia de pecado, não, a graça traz para nós uma vida liberta do pecado, e agora, através do sacrifício que Cristo fez por nós, eu sou casa de Deus, eu sou habitação do Espírito Santo, e eu ajo conforme o Espírito Santo de Deus quer que eu haja. Eu tenho um exemplo que é o seguinte, as pessoas, o erro na vida das pessoas, ela deve ser apenas um acidente. Ela deve ser apenas um acontecido que aconteceu esporadicamente. O pecado na vida do homem, de um cristão, sim, vai acontecer. Em algum momento vai acontecer na nossa vida. Porém, ele não pode ser rotineiro da nossa vida. E aí eu gosto de usar o seguinte exemplo. Um pássaro pode voar, e aí quando você está andando na rua, ele soltar suas necessidades e cair em cima de você. Isso foi o quê? Um acidente. Teve como você, assim... Você não tem como prever. Às vezes aconteceu naquele momento. Ele ficou te esperando passar naquele momento. Tipo assim, naquela hora eu vou passar ali, e aquele passarinho vai fazer tal coisa comigo. Não fez isso. Só que quando nós deixamos que esse pássaro venha até nós e que ele chega ali e vai trazer um galhozinho, uma folhinha, quando pensa que não, tem um ninho aqui em cima da nossa cabeça. Aí vai ver, veio o passarinho, botou um ovinho, nasceu um filhinho, e aí sai filhinho daqui de dentro. O que isso aconteceu? Eu permiti que isso acontecesse. Eu dei liberdade para que o pecado pudesse estar na minha vida, e aqui eu estou dando, tipo assim, eu estou consentindo. E eu quero que isso esteja aqui, porque um passarinho não chega na nossa cabeça, tipo assim, já colocou com o ninho pronto, sabe, soltou, tipo, foi embora. Não, o que você vai fazer? O passarinho, primeira coisa, o passarinho vem passando perto de você, o que você vai fazer? Dá um tapão aqui, tentar tirar o passarinho, fazer assim, sai passarinho, para tentar entender, tipo assim, sai fora daqui. É isso que nós fazemos. Você precisa dar liberdade para isso acontecer. Justamente, o pecado, ele só faz o ninho, ele só procria na nossa cabeça se nós damos liberdade à nossa vida. Mas na nossa vida cristã vai acontecer de nós andarmos e o pássaro fazer suas necessidades e cair sobre nós. Mas no momento que acontecer aquilo, nós nos limpamos. E essa limpeza vem através do sacrifício que Cristo fez por nós. Portanto, eu entendo que a graça por um todo, resumindo tudo agora, a graça é de fato um favor que nós não merecemos, através da obra que Cristo fez por nós. E quando nós dependemos deste favor, nós dependemos daquilo que Cristo já fez por nós, nós acessamos uma vida aonde nós conseguimos desfrutar da graça e das bênçãos de Deus para a nossa vida. Amém. Meu amor, muito obrigada. De nada. Foi muito bom ter você aqui com a gente, foi muito bom esse bate-papo, entendemos um pouco mais sobre graça e principalmente levar para o pessoal, porque é um assunto muito falado hoje e às vezes a gente não consegue ter essa dimensão por ser algo que não é da nossa natureza, né? Da natureza humana. Então foi muito esclarecedor. Muito obrigada pela sua presença. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade mesmo. É muito bom. Para os que me conhecem, sabem que tudo isso aqui para mim é uma grande felicidade. Eu amo falar sobre a graça, eu amo falar sobre o que o Cristo fez. As pessoas que vão lá em casa, todas elas, eu falo da graça, eu testemunho daquilo que Cristo fez por mim. Verdade. E a minha missão é essa, é pregar e anunciar o evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo, que é a graça de Deus sobre nós. Amém, Vitor. Muito obrigada pela sua participação. Acho que ficou bem claro o que é a graça. E agora é trazer para as nossas vidas, para o nosso cotidiano e agir em cima disso. Muito obrigada, pessoal, por vocês terem assistido até aqui. Se inscrevam no canal. Temos nosso Instagram também, Sentiologia Podcast. Nos sigam, porque todas as vezes a gente posta uma caixinha de perguntas com as perguntas que nós fazemos aos nossos convidados. Então, vocês interagem com a gente e fazem parte dos episódios. Muito obrigada por estarem até aqui e até a próxima. Até!